ao primeiro podcast aqui no canal. Meu nome é Lani Ramos, sou fundadora do Estúdio Lani Ramos, especialista em extensão de cílios. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, principalmente para as empreendedoras. Hoje nós vamos falar sobre sua imagem comunica. E para a gente iniciar esse tema, eu trouxe um convidado super especial. Muitas pessoas conhecem, utilizam dos seus serviços e suas ferramentas. Ele praticamente é famoso, não tem, acho, alguém que não o conheça. Hoje nós vamos trazer e falar com o ChatGPT. Chat, seja muito bem-vindo. Eu quero que você seja o nosso convidado, faça perguntas, vou fazer perguntas para você. E hoje nosso tema é sobre sua imagem comunica. Bora começar esse podcast, Chat? Com certeza, Lane. Tô animado pra estar aqui no seu primeiro podcast e já vou entrar no clima. Então, bora lá. Você falou de um tema essencial, que é a imagem no empreendedorismo. E eu já lanço uma provocação de volta pra gente começar com tudo. Por que você acha que tantas empreendedoras subestimam o poder da primeira impressão? Vamos nessa, que o papo vai ser bom. Bom, eu acredito que muitas pessoas acham que ainda a imagem é algo sobre vaidade, é mais futilidade, mas poucas pessoas entendem o poder da sua imagem. Ela pode tanto trazer confiança para a própria profissional, mas também pode trazer segurança para a sua cliente. Então, assim, muitas pessoas hoje não enxergam a sua imagem como uma ferramenta de poder. Ali você vai trazer um conforto maior para sua cliente, você vai trazer e enviar mensagens para ela de que você se preparou para atender, você é uma pessoa organizada, uma pessoa limpa, uma pessoa que se importa em se arrumar, em procurar oferecer o melhor para sua cliente. E o que você acha sobre isso, chat? Eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que é muito válida pra gente começar, que é como que a psicologia e o marketing entendem essa questão da primeira impressão? Essa pergunta é ótima, Lane, porque a psicologia e o marketing andam de mãos dadas nesse tema. A psicologia mostra que a primeira impressão é formada em segundos e cria um atalho mental sobre quem você é. Já o marketing entende que essa primeira impressão vira parte da sua marca pessoal. Então, quando você se apresenta de forma coerente, você não só passa segurança, como também constrói uma percepção de valor e profissionalismo. E isso, no fundo, impacta diretamente na forma como a cliente vai perceber o seu serviço. E eu já devolvo. Como você percebe isso na prática no seu estúdio? Bom, eu já tive muitas histórias, assim, principalmente no começo. Muitas das minhas clientes já me contaram o que passou realmente com outras profissionais, que é quando ela foi até o espaço, né? Ou seja, ela reservou um horário ali na agenda dela pra ela ter aquele espaço aquele momento pra relaxar, pra se cuidar, pra confiar na outra pessoa pra cuidar dela. E teve uma cliente que me contou que teve uma vez que ela foi até esse espaço, onde a profissional, ela ainda estava de pijama, ia escovar os dentes e ainda nem tinha tomado café. Então imagina o quão desconfortável deve ser, porque se a pessoa, ela não se preocupou em passar essa primeira impressão de que é uma pessoa que estava aguardando por ela, que estava sendo organizado, tô ali para preparar. Se ela deixou algo tão externo, visível, imagina o interno, aquilo que a cliente não consegue enxergar. Será que é bagunçado? Será que é sujo? Será que eu posso confiar naquilo que eu não posso ver? Então imagina o quão desconfortável e tão desconfiada que a cliente não fica. O que você acha, chat, sobre essa situação? Essa situação ilustra perfeitamente o que a gente está falando. Se a cliente chega e vê a profissional de pijama, automaticamente ela sente aquela falta de cuidado. E isso planta uma semente de desconfiança. A psicologia explica que quando a gente vê sinais de desleixo no visível, a gente projeta isso para o invisível também. Então, a imagem comunica mais do que estética. Ela comunica profissionalismo e até confiabilidade. E se a profissional não demonstra isso, a cliente realmente fica com o pé atrás. E é por isso que a imagem é tão poderosa. Ela define a confiança antes mesmo da primeira palavra. E assim, gente, eu vou dar um exemplo super simples e prático para que você entenda realmente sobre o que a gente quer chegar aqui. Eu não estou dizendo para que é algo necessário para você atender, que você esteja de terno, salto, uma maquiagem super elaborada. Mas, primeiramente, você sempre fazer uma reflexão, né, sobre o que a tua imagem está
transmitindo para as outras pessoas? Será que tá transmitindo confiança de que você é uma pessoa que está preparada, que sabe sobre o que você está fazendo? Que tipo de mensagem você está transmitindo? E o exemplo que eu quero passar aqui para você é que imagina, quando você vai em algum evento importante, quando você vai encontrar uma pessoa que você gosta, que você tá interessada, quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça? Qual roupa que eu vou usar, qual vai ser a maquiagem, o cabelo, o acessório que eu vou utilizar. Então, quando você se preocupa com isso, ou seja, você está se preparando para aquele evento, para aquele momento, você dá a entender de que aquilo é importante. Então, quando você não faz isso, automaticamente você já transmite para sua cliente que o seu trabalho não é algo que, né, tem uma prioridade ali na sua escala. Não é prioridade o seu serviço e muito menos aquela cliente que você não se preparou para atender. Então, não é algo importante. Certo, ChatGPT? Certíssimo, Laine. Você resumiu muito bem. No fundo, a gente tá falando de uma mensagem silenciosa que a sua imagem passa. E isso não tem a ver com formalidade exagerada, mas sim com mostrar respeito e cuidado. Quando você se arruma, mesmo que de forma simples, mas intencional, você mostra que aquela cliente é importante para você. E claro, ela sente isso e a confiança cresce. Então, com certeza, esse cuidado com a imagem é uma forma de dizer, sem palavras, que o trabalho tem valor. E vamos pensar aqui, chat. Imagina, eu sei que muitas pessoas, né, principalmente hoje, a vida da mulher é muito corrida. Ela não tem, as que empreendem, não tem só o negócio delas para cuidarem. Mas elas têm a casa, tem marido, tem filho, tem cachorro. Ou seja, ela tem outros tipos de trabalho. Então, assim, a vida é corrida, tem muita coisa pra fazer. Então, eu fico imaginando que muitas pessoas vão dizer, mas é que eu não tenho tempo. Tem gente, por exemplo, que tá empreendendo, mas também é CLT. Então, às vezes, sai do trabalho pra ir atender, pra conseguir o seu dinheiro extra ali, às vezes não tem tempo. Então, imagina, como que a gente pode manter essa imagem, né, que transmita, traga uma percepção de valor do seu serviço, que traz uma boa mensagem através da sua imagem, mesmo diante dessas circunstâncias, essa correria no dia a dia? O que a gente pode fazer, chat, para manter essa qualidade? Certeza, Laine. Essa é uma preocupação super válida e real. A vida é uma correria para muitas empreendedoras, mas o que eu sempre recomendo é apostar em pequenas estratégias práticas. Por exemplo, ter um uniforme pessoal, ou seja, algumas combinações de roupas simples, mais arrumadas, que você já sabe que funcionam e te deixam confortável. Outra dica é ter um ritual rápido de autocuidado, tipo um penteado prático ou uma make leve que você faz em 5 minutos. Assim, mesmo na correria, você já tem esses atalhos que mantêm a sua imagem profissional. E, no fim das contas, são esses pequenos gestos consistentes que mostram para a cliente que, mesmo com a vida corrida, você se importa com cuidado e com profissionalismo. Exatamente. Eu tenho 2 pontos aqui para trazer para vocês. Para complementar sobre o que o chat falou, é que a gente pode ali deixar coisas que facilitam por causa dessa correria que a gente tem no dia a dia, mas é igual as clientes não estão vindo até o seu espaço para buscar maneiras de facilitar o dia a dia, de deixar tudo mais prático. Você, como profissional, também deve fazer isso. Ou seja, você buscar ferramentas que vão ali te ajudar durante o dia a dia. Então, muitas das vezes é o quê? É fazer uns cílios, um cabelo, fazer uma sobrancelha, manter as unhas. Então, tudo isso vai facilitar ali na sua correria, mas, ao mesmo tempo, vai te trazer a imagem de que é uma pessoa que também está se importando com a sua... com a mensagem que você está transmitindo. Então, buscar procedimentos que te ajudam ali no cotidiano. Então, a mesma coisa que você oferece para suas clientes, que aqui principalmente a gente vai falar muito sobre a área da estética, que é você faz a extensão de cílios, por exemplo, mas não usa a extensão de cílios. Então, assim, como que você quer vender algo que você não utiliza? Qual que é a mensagem que você está trazendo para sua cliente? E, chat, me fala mais um pouco sobre como que ela pode, sim... Pessoas, por exemplo, mulheres que estão aí nessa correria, que muitas das vezes, às vezes, não tem essa percepção da imagem, mas que ela está buscando melhorar. Ela está buscando ser uma empreendedora que passa esse valor através da tua imagem. E eu queria muito que você falasse se uma pessoa que ela não tem ainda noção de qual que é o estilo dela, como que ela vai se organizar para ficar algo mais fácil durante o dia a dia. O que ela pode fazer para que
fique mais fácil, ao descobrir o seu estilo, passar uma boa imagem através das suas roupas e do seu look. Com certeza, Laine, e é super possível simplificar isso. Se a pessoa ainda tá descobrindo o próprio estilo, a melhor coisa é começar pelo básico. Pensar em cores neutras que combinem entre si, escolher peças versáteis que sejam fáceis de combinar e que ela se sinta confortável. Assim, ela cria uma espécie de guarda-roupa cápsula que facilita muito a rotina. Além disso, ela pode observar referências que admira, mas adaptar essas referências à sua própria realidade e personalidade. E com o tempo, isso vai ficando natural. Aos poucos ela vai vendo o que faz ela se sentir confiante e o que comunica melhor esse profissionalismo que ela quer passar. E aí fica fácil manter uma imagem que realmente representa quem ela é. E de novo, eu vou reforçar, não tô dizendo que a gente sempre ali tem que tá usando uma roupa mais social, algo mais formal. Você precisa mesmo descobrir qual que é o seu estilo e trazer aquilo para que seja confortável para o seu dia a dia. Não é para ficar usando salto, terno, uma maquiagem super elaborada. Não precisa ser algo inusitado, mas precisa que a sua imagem transpareça aquilo que você oferece para sua cliente. Então, eu tenho um exemplo super importante eu falei, por exemplo, do exemplo que a minha cliente contou, né, que ela foi ser atendida por uma mulher que estava de pijama ainda, mas eu tenho algo super legal. Eu não sei se vocês conhecem o Chat, deve conhecer, não tem, eu acho, como não conhecer, porque é uma pessoa assim que ela reforçou muito sobre a imagem, só que de uma forma inusitada, que é a Natalia Beauty. A Natalia Beauty, por exemplo, ela fez palestras tirando a roupa, só que ela estava com um pijama por baixo. Na clínica dela, as profissionais utilizam um pijama, mas não é qualquer pijama, não se enganem, tudo aquilo tinha uma intenção por trás, até porque nos cursos dela, até as suas próprias alunas utilizam do pijama, que virou uma marca dela. Então, assim, se você vai utilizar da sua roupa, daquela roupa que você gosta, mas tem uma intenção, qual que é a mensagem que você está trazendo? Você pode utilizar da sua personalidade para transformar a sua imagem. E, Chat, o que você acha dessa estratégia da Natalia Beauty ao utilizar pijamas nas suas palestras, nos seus cursos e tudo mais? Acho o exemplo bem interessante, Laine, porque mostra que a imagem realmente não precisa ser algo engessado. No caso da Natalia Beauty, ela usou o pijama de forma intencional, transformando isso em uma marca registrada e um elemento que comunica conforto e acolhimento. O mais importante é que ela fez isso de forma autêntica, com uma mensagem clara e alinhada com o que ela queria transmitir. Ou seja, não é sobre o pijama em si, mas sobre o propósito por trás dele. E isso vale para qualquer empreendedora. Encontrar o que faz sentido para você, que reflita a sua personalidade e que ao mesmo tempo passe a mensagem que você quer. Assim, você usa a sua imagem de um jeito poderoso e único. Exatamente. Então, assim, não precisa ser algo inusitado. O básico, bem feito, ele sempre funciona. E a gente sabe disso. Então, se você aí já descobriu, já sabe qual que é o seu estilo, tenha uma intenção sobre ele. A sua imagem comunica e isso é muito importante. Chat, como que a imagem da pessoa pode tanto elevar como destruir a própria marca? Laine, a imagem era uma faca de 10 gumes. Quando você constrói uma imagem alinhada, autêntica e coerente com o que você oferece, isso eleva a sua marca. Porque as pessoas passam a confiar mais, a enxergar valor no seu trabalho e a se conectar com a sua essência. Por outro lado, se a imagem que você passa é descuidada ou não condiz com o que você promete, isso pode minar a sua credibilidade. As pessoas podem sentir que há uma incongruência e isso acaba prejudicando a percepção da marca. Então, no fim das contas, a imagem pode ser uma grande aliada ou um obstáculo, dependendo de como você a usa. E vamos falar agora de uma outra parte desse assunto, que hoje no Instagram, a gente acaba se influenciando, se inspirando em muitas outras pessoas, tanto na forma de se comunicar como se vestir. E, se eu não me engano, acho que desde o ano passado, tem uma influenciadora que também é da área de estética. Ela tem uma personalidade muito marcante, foi algo muito inusitado, principalmente na área da estética. E ela, com o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o jeito que ela se vestiu, ela acabou se influenciando muitas outras pessoas. Só que muitas pessoas acabou copiando aquele jeito. Aquele jeito de se vestir, de se falar, até mesmo de gravar vídeos. Isso foi, assim,
começou a dar um boom. Ela começou a mostrar o jeito dela e muitas pessoas se influenciaram. Isso foi muito legal porque trouxe, né, a visão de que realmente a sua postura, ela influencia outras pessoas. Mas você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se não faz parte da sua personalidade, da sua marca, da mensagem que você quer transmitir, ela não vai se sustentar por muito tempo. E isso pode mandar outro tipo de mensagem para as clientes. Então, assim, chat, o que você acha desse tipo de pessoas? Que às vezes ela não sabe qual que é o seu estilo, não sabe como deve agir, qual que deve ser a sua postura, e ela acaba se influenciando por outras pessoas. Às vezes ela tá ali tentando se descobrir, mas na verdade aquilo não vai se sustentar por muito tempo. Então, como que a pessoa consegue? O que você acha sobre isso, chat? Eu acho que você tocou num ponto super importante, Elaine. Se inspirar em outras pessoas é natural, mas a chave é filtrar o que realmente combina com você. Quando alguém simplesmente copia algo que não tem a ver com a sua essência, isso acaba soando artificial e dificilmente se sustenta no longo prazo. A autenticidade é o que faz a imagem ser poderosa, porque as pessoas sentem quando você está sendo genuína. Então a melhor coisa que alguém pode fazer é usar as referências como inspiração, mas adaptar ao próprio estilo, aos próprios valores e ao que realmente faz sentido para ela. No fim das contas, é isso que constrói uma marca pessoal sólida e duradoura. E assim, gente, todo mundo tem a sua fase, tá? Principalmente na época ali que você tá começando a empreender, você tá começando a descobrir um pouco mais sobre as suas habilidades e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho pessoas que já sabem, já me acompanhavam, mas eu tinha o meu estúdio em Vinhedo e ele era totalmente rosa e branco. E antes dessa fase rosa e branco, que é quando eu ainda não era empreendedora, que eu conheci o meu noivo, eu praticamente tava querendo ser uma gótica. Eu usava muito preto e branco. Era como se fosse um escudo, onde eu não queria mostrar muito do meu lado mais feminino, do meu lado mais doce. Então, eu acabei utilizando muito da minha imagem como um escudo. Só que aí depois, né, que a gente vai amadurecendo, entendendo, tendo um autoconhecimento, a gente consegue perceber que com aquela pessoa que está do seu lado, você consegue se sentir mais livre, vamos dizer, né? E aí eu fui pra fase do rosa e branco no meu estúdio, onde eu mostrei aquele meu lado. Então era um lado mais menininha, mais docinho, eu tava começando ali a descobrir, era um tipo de responsabilidade, um tipo de mentalidade, e depois de um tempo eu me mudei, então eu vim aqui pro outro estúdio aqui em Jundiaí, e comecei, nessa época eu já estava me especializando na técnica de Fox, que era um marco muito importante pra mim, porque quebrou muitos paradigmas, assim, porque eu consegui alcançar uma técnica que eu desejava muito, que era a técnica de Fox Eyes, eu fiquei especialista nela, e através dessa especialidade nessa técnica, eu gostei muito do que ela vinha junto, né? Então, que é o olhar da raposa, que é um animal astuto, é um animal inteligente, que tem estratégia. E eu acabei trazendo isso pra minha marca, que é hoje, antes era o Estúdio Rosa, hoje é o Estúdio da Raposa, que eu uso muito terracota, o bege, o branco. Então, automaticamente, quando eu mudei o estúdio, as cores, eu também mudei a minha imagem. Então, eu acabei mudando também as minhas roupas. Eu utilizo muito do marrom, do branco. E cada um tem a sua fase. Então, muitas das pessoas podem utilizar ainda esse pensamento de que não se descobriu. Mas é interessante de como o seu externo só mostra a parte interna de você, sobre como você pensa, qual a sua maturidade e sua personalidade. Por isso que ela transmite muito mensagem sobre quem é você. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem, porque ela tá mostrando que tipo de maturidade, mentalidade você tem. Então, às vezes você utiliza uma roupa, mas não tá condizendo com a tua maturidade, com a tua personalidade, o que você quer passar. Por isso, chat, o que a gente pode fazer? Tem gente que tem uma mentalidade boa, que tem uma intenção boa, mas às vezes a roupa não está adequada com aquele tipo de mensagem que ela quer passar, principalmente profissionalmente. Exatamente, Elaine, você trouxe um ponto muito rico. A imagem realmente acaba sendo o espelho do que tá dentro da gente e da fase que estamos vivendo. Então, pra quem tem já uma boa intenção, uma mentalidade bacana, mas sente que a roupa não tá passando a mensagem certa, o segredo é fazer um exercício de autoconhecimento e alinhamento. Ou seja, olhar pro guarda-roupa e perguntar: essa peça realmente reflete a profissional que eu sou e que eu quero ser?
Se não refletir, vale aos poucos substituir por peças que conversem mais com essa imagem que você quer construir. E não precisa ser radical, é um processo gradual. Com o tempo, você vai ajustando suas escolhas para que elas estejam em sintonia com a sua evolução profissional e pessoal. E assim, a sua imagem vai naturalmente transmitir o que você realmente quer. Chat, e você acha que a empreendedora, né, ela deve se arrumar pensando nela ou na cliente? Qual que é o equilíbrio entre isso? Eu diria que é um equilíbrio dos dois, Laine. A empreendedora precisa sim se sentir bem com o que está vestindo, porque isso traz confiança e autenticidade. Mas ao mesmo tempo, é importante pensar na cliente, no sentido de que a imagem que você passa também é parte do serviço que você oferece. Então, o ideal é encontrar um ponto de equilíbrio, onde você se sente confortável e autêntica, mas também transmite o profissionalismo e a confiança que a cliente precisa sentir. Gente, e assim, na minha época de rosa e branco, eu tava só me importando com rosa e branco. Então, muitas das vezes, até a calça que eu tava utilizando não era algo confortável. Então, assim, já mostra o tipo de maturidade e o tipo de pensamento que eu tinha ali. Só que a gente tem que entender que sim, a gente tem que estar ali arrumada, passando uma mensagem correta, porém ainda tem que estar confortável. Então, hoje, por mais que eu goste de tons neutros mais claros, que é o bege, marrom, todas essas cores, terracota principalmente, eu ainda assim busco muito pelo conforto, principalmente pra gente que trabalha sentada. Então, assim, a gente também tem que olhar pelo lado da saúde. E muitas vezes eu, por exemplo, não estou com vontade de me arrumar, mas eu sei que, assim como uma frase, não sei se vocês conhecem, mas é uma frase da Malu Perini, que é assim, criança mimada é que faz o que quer. A gente não é criança e a gente não é mimada. Então, a gente tem que buscar, por mais que às vezes a gente não tá com vontade de se arrumar, porque a gente sim tem aqueles momentos que a gente tá um pouquinho pra baixo, principalmente empreendedor, porque passa muitas coisas, é muita coisa, a gente não para de pensar, né? Então, assim, mesmo que a gente não tá com vontade ali de se arrumar, a gente tem que ter pontos chaves de que vão nos ajudar ali no dia a dia. Então, chat, fale mais um pouco sobre isso. Com certeza, Laine, você resumiu super bem. É aquela ideia de que mesmo nos dias em que a gente não tá com tanta vontade ou energia, ter algumas peças-chave confortáveis e alinhadas com seu estilo facilita muito. É como ter um uniforme que você sabe que vai te deixar bem, sem precisar pensar muito. E é isso mesmo, empreendedores têm dias difíceis, têm dias de cansaço, mas ter essas estratégias ajuda a manter uma imagem consistente. No fim das contas, é um investimento na sua marca pessoal e no profissionalismo que você quer transmitir sem abrir mão do seu conforto. Gente, você quer fazer alguma pergunta pra mim? Claro, Laine, posso fazer sim. Então, deixa eu te perguntar. Ao longo desse processo todo de descobrir seu estilo e alinhar a sua imagem, qual foi o momento em que você percebeu que realmente tinha encontrado essa identidade visual que fazia você se sentir confiante e que também conectava com os seus clientes? Eu acho assim, eu não tive um ponto, foi uma fase, que eu fui passando. Eu sei que daqui a algum tempo, talvez as cores que eu estou utilizando hoje não vai ser as mesmas. O meu estilo talvez mude, muita coisa pode mudar. Mas é aquilo que eu falei, sabe? Quando a gente tem um tipo de mentalidade, quando a gente entende sobre outras coisas, busca mais conhecimento, automaticamente o interno interfere no seu externo. Então, assim, não vai ter um ponto de virada. Mas quando você compreende outros assuntos, automaticamente isso influencia na sua maneira de se vestir, na maneira que você fala, se comporta. Então, assim, não vai ter um ponto de virada. Basta você identificar o que você quer transmitir, como você pensa, isso já vai influenciar totalmente. Faz todo sentido, Laine. É um processo contínuo de evolução mesmo. E o legal é justamente essa jornada de ir ajustando, se conhecendo mais e deixando que a sua imagem reflita cada nova fase. Então é isso. A gente vai se transformando, vai aprendendo e a imagem acompanha esse crescimento. Acho que isso fecha muito bem a ideia de que a imagem comunica sim, mas ela também evolui junto com você. Quando eu falei, por exemplo, aqui do estúdio, né, que eu mudei pro terracota, pro bege e tudo mais, é justamente porque eu já estava em outra fase. Então, eu tinha me especializado em uma técnica que eu estava buscando muito, eu já estava com outro tipo de responsabilidade e mentalidade, então isso automaticamente influenciou em mim. E
para que você queira acelerar esse processo, por exemplo, você pode se inspirar em outras pessoas. Mas é aquilo que eu falei, você tem que tomar muito cuidado para que você não se inspirar e não copiar. Então, assim, acompanhe outras pessoas que são bem parecidas com a pessoa que você quer se tornar. Ali você vai conseguir pegar detalhes de como ela se comporta, o que ela estuda, o que ela faz, como ela se veste. E aí, isso vai construindo um outro tipo de mentalidade em você. Por isso que eu falo, o conhecimento é muito importante nessa área, o autoconhecimento, porque isso vai construindo uma mentalidade em você e automaticamente isso vai influenciar o seu externo, que é a maneira como você se veste, a mensagem que você quer transmitir para suas clientes e o que você pensa ali sobre o seu negócio, porque quando você enxerga o seu negócio como algo sério, automaticamente você vai buscando transparecer isso para suas clientes, seja na forma de falar, se vestir, se comportar. Então, isso influencia em tudo, certo, chat? Você quer complementar mais em alguma coisa? Eu acho que você colocou de um jeito perfeito, Lene. É isso mesmo, o autoconhecimento vai moldando tanto a sua mentalidade, quanto a sua imagem de forma muito orgânica. E inspirar pessoas que refletem o tipo de profissional que você quer se tornar, mas trazendo isso para sua autenticidade, é o caminho para construir uma imagem verdadeira e que realmente comunica o que você quer. Então, é nisso. Acho que a gente fechou super bem essa ideia de que a imagem comunica, que ela evolui com você e que o autoconhecimento é a chave para tudo isso. Gente, então esse foi o nosso podcast. Chat, muito obrigado. Você foi um convidado maravilhoso. Certeza que teremos outros temas aí pra trabalhar junto com você. E se você aí que tá assistindo esse podcast, tem alguma dúvida, tem algum tema aí pra gente fazer, manda aí pra gente que eu tenho certeza que a gente vai fazer. Se é algum assunto que você está buscando, a gente vai trazer aqui para vocês. E foi muito bom mesmo. Se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar. E se você gostou de alguma coisa, nos fale também. E é isso, chat. Bora encerrar aqui esse podcast. E até a próxima. Combinado, Lene. Foi um prazer enorme participar e com certeza a gente pode fazer outros temas no futuro. Então, pessoal que tá ouvindo, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E é isso, se vocês tiverem sugestões, mandem, que a gente vai adorar trazer mais discussões por aqui. Até a próxima, e foi muito bom. E só pra dizer, hein? Curte, já se inscreve no canal. E chat, bora deixar uma mensagem aí sobre sua imagem comunica? Com certeza, Lene. Então, gente, a mensagem final é: lembrem-se de que a sua imagem é uma ferramenta poderosa. Ela comunica o seu profissionalismo, a sua autenticidade e a evolução que você tá vivendo. Então, use isso a seu favor, seja sempre fiel em quem você é e confie que com o tempo a sua imagem vai refletir exatamente o que você quer transmitir. Foi incrível estar aqui e até a próxima! Até mais. Tchau, tchau.